versão em inglês original do livro, que agora vocês têm em mão a versão em português. Né? Naquele dia o Fábio fez até uma brincadeira, né? Falou assim, como eu sempre falo bem da Exalc, né? Eu espero que o governo estadual deixe eu continuar falando bem da Exalc. Não proteja aquela joia lá. Aí ele falou assim, não, Marcos, todo mundo que é da Exalc levanta a mão. Aí metade levantou. Acho que se hoje fizer a pergunta vai ser igual. Foi um dia muito emocionante, acho, para todos nós. Né? Um rito de despedida triste, precoce, incompreensível, mas com tanta realização por parte de Fábio. Né? Tanta realização. Foi muito bacana o que nós pudemos apoiar, deixar esse legado. Aquele livro ali que se revelou, né, a conclusão de tantos anos de pesquisa, de trabalho, de construção. Em uma área extremamente nobre, eu estava comentando lá em cima no evento com algumas pessoas, tão negligenciada, tão surpreendentemente negligenciada. Temos aí um setor que cresce 4% ao ano, há 40 anos. O que a gente fala mesmo? Né? Quem estuda mesmo? Né? Uma história de sucesso tão impressionante. Será que não vale a pena estudar, não? O que a gente está fazendo aqui mesmo, hein? E Fábio enfrentou essa lacuna ao longo da sua carreira, e o livro sumariza de forma impressionante, combinando o desenvolvimento de tecnologia, as histórias de empreendedorismo, as diferenças de modelos de organização nas diversas regiões do país. Para quem tiver mais interesse, tem na página da escola uma página para Fábio, com sua produção intelectual, artigos, as resenhas que eu, o Sérgio e tantos escreveram sobre o livro, depoimentos nossos, e o vídeo daquele dia, há quase um ano atrás. Daquele dia que, para nós, foi o rito de despedida. Bom, hoje é para lançar o livro em português. O que eu tinha a dizer sobre Fábio eu já disse, e eu não vou pagar mico aqui com tanta gente, já paguei lá em cima. Muito difícil esse processo. Eu vou pedir para Cláudio Haddad, que é o fundador da escola e presidente do Conselho de Administração, e que conheceu o Fábio, moleque, né? Acompanhou todo esse começo da carreira. O Fábio começou sua carreira acadêmica dando aula aqui na escola, para falar um pouco sobre Fábio, seu trabalho, e, no fim, depois do debate, agradecer aqui Maílson, que vai fazer amigo de tantos anos e tanta história, para falar sobre cultura e produtividade, né? Vão ter um seminário, vão ter uns debates, e Sérgio Lazzarini, que é Exalc também, né? É tudo, né? Podia ser mais bem cuidada, né? Daqui a pouco eu podia dar mais atenção a alguma coisa que parece que deu certo, né? Parece que deu certo, né? Vamos cuidar. Mas eu deixo aqui Cláudio para falar para vocês. Eu vou ter que cuidar do resto aqui da escola, não vou poder ficar com vocês, peço desculpas a vocês, tá? Mas foi um privilégio ter convivido com o Fábio. Obrigado, Marcos. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui, apesar de estarmos homenageando, além, um excelente professor, excelente amigo, excelente cidadão, mas, evidentemente, preferíamos que ele ainda estivesse aqui entre nós. Mas, de qualquer maneira, eu contratei o Fábio, em 2004, por, recomendação do Sérgio, que me apresentou, logo que o conheci, fiquei muito bem impressionado. Naquela época, estávamos ainda na Maestro Cardim, e o INSPER se chamava IBMEC, a Mariel se lembra bem disso, das nossas instalações. De lá para cá, crescemos muito,
expandimos muito as nossas atividades, vocês podem ver aqui, estamos construindo agora um prédio ao lado, estamos planejando novos cursos, etc. Ou seja, saímos de um ponto, chegamos aonde estamos, e isso foi graças ao esforço, colaboração de muita gente, inclusive, quer dizer, do Fábio. Fábio foi um professor exemplar, além de um professor exemplar, um pesquisador de mão cheia. O Marcos acabou de mostrar, quer dizer, esse livro que é absolutamente inédito, pioneiro no Brasil, que acrescenta um enorme valor para que a gente possa entender melhor como funcionou o agronegócio, quais foram os drivers que fizeram com que ele tenha crescido como cresceu e como ele está contribuindo para a economia brasileira. Isso tem um enorme valor. Fábio sempre foi um professor extremamente querido por todos nós. Ficamos tristes quando ele saiu, se não me engano, em 2007, por aí, e ficamos muito contentes depois que ele voltou em um joint appointment e continuou conosco aqui, sempre assim com uma postura, uma competência absolutamente exemplares. Então, para nós, é uma grande honra podermos, quer dizer, agora, digamos, nomear uma sala em nome do Fábio e estarmos fazendo essa homenagem a uma pessoa que, de fato, contribuiu enormemente e nos fará muita falta. De qualquer maneira, agradeço muito novamente a presença de vocês todos e, para nós, de uma certa maneira, é uma grande, quer dizer, satisfação também estarmos aqui e podermos lançar novamente esse livro do Fábio e, digamos, conversar sobre esses temas que são importantíssimos para o nosso país. E tenho certeza que aprenderemos muito hoje à noite com a presença do Maílson, da Elizabeth Farina, quer dizer, do Sérgio, aqui esta noite. Então, quer dizer, mais uma vez, bem-vindos e muito obrigado. Boa noite a todos. A gente vai dar início aos nossos trabalhos aqui com uma palestra do Dr. Maílson e depois a gente vai organizar um pequeno debate aqui também. Dr. Maílson, o senhor tem o palco à sua disposição. Depois, na fase de debates, eu lhe convido a voltar ao palco para que o senhor possa responder algumas questões também, tá bom? Então, Dr. Maílson da Nóbrega, dispensa apresentações. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Bom, eu primeiro queria agradecer ao Sérgio, que sugeriu o meu nome aqui para participar desse evento, aos caros amigos do INSPER, Cláudio e o Marcos. O Cláudio de batalhas antigas, né? Eu e o Cláudio servimos no governo na mesma época, ele como diretor do Banco Central e eu como secretário executivo do Ministério da Fazenda, na primeira metade dos anos 80, o início daquela grande crise. A satisfação de estar aqui, ela é dupla. A primeira, porque eu iniciei minha carreira ligada à agricultura no Banco do Brasil, em crédito rural, a área em que labutei por muito tempo, inclusive quando fui para o governo federal. A segunda, pelo encontro com o Fábio. E eu encontrei o Fábio pelo livro, por uma feliz sugestão para mim, da Beth Farina, que num desses debates sobre agricultura, ela me disse, mas você tem que ler o livro do Fábio, né? E eu consegui o livro do Fábio pela Amazon, e fiquei tão maravilhado com o livro, que resolvi inspirar-me nele para escrever uma coluna na Veja, sobre o trabalho dele. É uma coluna que fez muito sucesso por aí, no agronegócio, né? Realmente, eu diria que não há no Brasil, que eu conheça, e eu conheço bastante da literatura sobre agronegócio, algo parecido com esse livro. Ele é pequeno, né? É um livrinho que você pode ler até de... Não sei quanto deu em português, mas talvez deu hoje umas 200 páginas por aí, né? Você pode ler em 2 fins de semana, né?
Mas não é o tamanho do livro que diz de sua importância, mas o seu conteúdo, né? Todo mundo conhece o livro do professor Douglas North, Institutional Building and Economic Performance, que tem menos de 200 páginas e é hoje um dos livros mais citados na literatura, particularmente na área de instituições. Feita essa introdução, vamos começar. Deixa eu ver aqui. A minha apresentação está dividida em duas partes. Eu vou falar um pouco de produtividade e concluo com alguns comentários sobre a produtividade na agricultura, né? A produtividade no crescimento, o papel dela, né? Essa é a frase, talvez a mais famosa do Paul Krugman. A produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A produtividade não é de hoje que se entende a importância dela para o crescimento. Adam Smith, no seu livro de 1776, já percebia o papel da produtividade. E a produtividade aparece em vários momentos dessa obra. E a passagem mais famosa é da fábrica de alfinetes, né, em que ele consegue se impressionar como se produz mais alfinetes com os mesmos recursos, né. Há um estudo recente sobre o crescimento da economia americana que mostra que, de 1947 para cá, 80% do crescimento da agricultura americana se explicam por produtividade. E no Brasil, a produtividade explica 92% do crescimento da agropecuária. Esse é um estudo da professora Inês, é da GV, esqueci o segundo nome. Depois dos 40, a gente vai tendo esses lapsos de memória, né? É a esposa do Mauro Lopes, Inês Lopes, né? E o desafio do Brasil dos próximos anos é reverter a queda de produtividade que vem se observando desde os anos 80. E, nesse sentido, eu recomendo para vocês um livro recente, chama-se Anatomia da Produtividade no Brasil. É uma coletânea de artigos coordenada pelo professor Regis Bonelli, pelo professor Fernando Veloso e pelo professor, já veio outro esquecimento aqui, Armando Castelar Pinheiro, né? Muito do que eu vou falar aqui foi extraído dessa coletânea. A queda da produtividade no Brasil. Em 2016, a produtividade havia crescido 24% apenas em relação a 1980, ou seja, um crescimento pífio de 0,6% ao ano. No período anterior, dos 30 anos anteriores, dos anos 50 aos anos 80, o ritmo de crescimento da produtividade havia sido 7 vezes maior, 4,2%. Né? Isso explica o chamado milagre do período 68 e 73, que, como diz bem o Delfim, milagre é feito em causa. Isso, o crescimento do país nesse período se deve essencialmente a ganhos de produtividade. E muito desse espetacular desempenho se deve a dois fatores. A migração campo-cidade, esse é um fenômeno conhecido, né? A migração campo-cidade gera ganhos de produtividade, porque o homem do campo sai de um regime de trabalho pouco organizado para outro muito organizado, e isso aumenta muito a produtividade do trabalho. E as reformas do governo Castelo Branco. É o maior período de reforma da história do país. Em apenas 3 anos, o governo Castelo Branco criou o Banco Central, um sistema tributário moderno, pioneiro na América Latina na introdução da tributação do consumo pelo método do valor agregado, um dos primeiros países do mundo a adotar, antes de alguns da Europa, a reforma tarifária, o sistema financeiro da habitação, incluindo a criação das cadernetas de poupança, que até hoje continua sendo um dos mais populares instrumentos de poupança do país, a criação do Banco Central e do sistema financeiro, a lei do mercado de capitais, a reforma administrativa, enfim, é um conjunto expressivo de reformas que começou a produzir efeitos 2, 3 anos à frente e explica por que o Brasil cresceu tanto de 1968
a 1973. Essas reformas foram feitas entre 64 e 67. Não é? Infelizmente, primeiro porque essas reformas estagnaram, segundo pela crise dos anos 80, o Brasil transitou de uma economia de baixa produtividade e de baixo potencial de crescimento. Tem um pequeno intervalo nesse período, que é o período de Fernando Henrique Cardoso no governo, quando houve realmente um grande volume de reforma. Nada equiparada do período Castelo Branco, mas muito melhor do que o que veio antes e depois do Fernando Henrique. Né? O que causa a queda da produtividade, ou que tem causado a queda da produtividade no Brasil? Eu citei aqui, o que me parece, os principais indicadores. Deve ter outros. Primeiro, eu diria que é o sistema tributário caótico e disfuncional que nós temos hoje. Depois de ter construído um moderno sistema tributário, com a reforma de 65, esse sistema foi deteriorando ao longo do tempo e o passo final para a sua total disfuncionalidade aconteceu com a Constituição de 88. A Constituição de 88 atribuiu aos estados o poder de decidir sobre alíquotas, bases de incidência e regimes do ICMS. Isso é uma catástrofe. Certo? O sistema tinha um mínimo de harmonização pelo mecanismo do CONFAS e da ausência de poder dos estados para alterar alíquotas e regimes e bases de incidência, e aí foi a festa. Tá? O ICMS hoje é algo completamente insalvável. O ICMS muda 70 vezes por semana no Brasil e é, portanto, a principal causa de queda de produtividade, né? Que gera altos custos de transação e guerra fiscal. Segundo, isso é muito óbvio, uma legislação trabalhista obsoleta que eleva brutalmente os custos de transação e gera incerteza de toda a ordem para a operação das empresas privadas. Serviços de infraestrutura deficientes, também nem precisa comentar sobre isso, é muito óbvio, particularmente no caso da agropecuária, que sofre muito essa deficiência. A baixa qualidade da mão de obra, produto da baixa qualidade, particularmente do ensino fundamental no Brasil. Né? A produtividade do trabalhador brasileiro é apenas 20% da produtividade do trabalhador americano e 25% da produtividade do trabalhador alemão. Baixo incentivo à inovação, fruto de uma economia fechada, né, dos vários regimes que privilegiam o produto nacional, né, e os diversos incentivos para fazer sobreviver as empresas ineficientes. Por que inovar? É melhor ir para Brasília. Né? E isso é uma das causas da baixa produtividade do Brasil. Aumentos reais do salário mínimo acima da produtividade. Esse livro que eu mencionei aqui, essa coletânea, tem um artigo especial sobre isso, do professor Carlos Considera, em que ele mostra que os aumentos reais do salário mínimo acima da produtividade, é óbvio, mas precisa sempre mencionar, puxaram para baixo a produtividade. A má alocação de recursos com guerra fiscal e subsídios do BNDES. Isso aí também sempre é bom repetir. Né? Ao conceder subsídios para empresas que só sobrevivem graças a esse benefício, o BNDES puxou a produtividade para baixo, porque proibiu o funcionamento da lei, vamos chamar assim, do Schumpeter, tá certo? Ou seja, a destruição criativa é inibida no Brasil pela ação de organismos como esse do BNDES e de suas operações subsidiadas, particularmente no período do PT no governo. A volatilidade do PIB produz uma queda da taxa de investimento, e a queda da taxa de investimento puxa também para baixo a produtividade. Né? O pior disso é que o Brasil pode ficar para trás, se não conseguir atacar esse desafio. Né? Porque o desafio é maior quando a gente considera a velocidade das transformações derivadas da revolução digital. Né? Eu vou mencionar aqui 3 livros que eu acho que são fundamentais para entender esse processo.
O primeiro é um livro, chama-se The Second Machine Age, desses dois autores do MIT, Brian Jofson e McAfee, né, em que eles mostram que a máquina a vapor foi a primeira revolução das máquinas e a segunda está sendo a inteligência artificial, que revoluciona os métodos de produzir, consumir e investir. Não é? E, segundo eles, a inteligência artificial começa a tornar realidade o que parecia ficção científica no passado. Não é? Essa revolução ela é geradora de substanciais ganhos de produtividade. A era da aceleração, a lei de Moore, todo mundo conhece aqui, né? A capacidade dos computadores dobra a cada 18 meses, e o crescimento exponencial da capacidade dos computadores tem várias consequências. Aqui eu menciono a queda dos custos de comunicação a zero, né? Só para mencionar, uma ligação telefônica entre Nova York e Londres, nos anos 30, custava, a preço de hoje, $400 o minuto. Né? Hoje é zero, virtualmente zero. Né? E a outra revolução é a dos transportes com os containers. Eu não consigo dizer essa palavra, containerização. Né? Essas três coisas, capacidade exponencial dos computadores, queda a zero dos custos de comunicação e os containers tornaram possível o surgimento da chamada cadeia global de valor. Não é? E a cadeia global de valor, ela começa a tornar obsoletas as antigas políticas industriais. É impressionante como aqui ainda no Brasil se defendem políticas industriais do passado, entre elas esta do conteúdo nacional absurdo que tem prevaleceu até agora na área do pré-sal. Né? Sobre a lei de Moore, e a área da aceleração, essa área da aceleração é uma expressão criada por um jornalista americano chamado Thomas Friedman, no seu mais recente livro, Thank You for Being Late, é o título do livro. Né? Ele teve a inspiração desse livro, só uma curiosidade. Por que ele botou esse nome no livro? Ele entrevistava pessoas e muitas não chegavam na hora. E ele aproveitava para ouvir o que estava conversando no restaurante. E algumas vezes ele teve ideias dessas conversas. E quando a pessoa chegou, eu disse, obrigado por chegar tarde, né? Porque eu consegui aprender porque você não chegou, né? Na hora certa. É o segundo livro que eu sugeriria a vocês lerem. Thank You for Being Late. Não tem tradução ainda para o português. E a Era da Convergência, de Richard Baldwin, em que ele mostra que a revolução digital, a revolução da comunicação, a revolução dos transportes e a cadeia mundial ou global de valor está gerando uma convergência entre países emergentes e países ricos. É um contraponto à grande divergência, aquela que ocorreu com a Revolução Industrial, que a partir do século XVIII fez catapultar os países europeus relativamente às potências anteriores, que eram a Índia e a China. Né? E agora é o contrário, é uma grande convergência. E é nesse livro que ele disse que é preciso repensar políticas industriais. Hoje é relevante participar dessa cadeia e não produzir um automóvel, uma política industrial para produzir um automóvel. Se você fizer parte da cadeia e produzir o chassi, você sai bem. Não é? Vários países emergentes incorporaram já essa realidade. Segundo ele, Tailândia, Malásia, Taiwan, Coreia do Sul, China, Índia, Polônia, nenhum da América do Sul, nenhum da América Latina, nenhum da América Latina, porque são países, segundo ele, caracterizados por economias fechadas, e nenhuma economia fechada é capaz de fazer parte da cadeia global de valor. Não é? Porque as economias
que participam dessa cadeia são aquelas que importam muito e exportam muito. E esse está o nó brasileiro. O sistema tributário brasileiro é incompatível com essa realidade, porque é impossível desonerar os produtos exportados, né? E isso reduz a competitividade, né? Isso está piorando com o surgimento de regimes paralelos ao sistema, o principal deles, o Simples. O Simples Nacional é uma tragédia tributária, embora necessária para fazer sobreviver as pequenas empresas, né? Mas é curioso que tem gente no Brasil defendendo que todo o sistema vira o Simples, né? É alguém que está no governo daqui de São Paulo. Na verdade, nós temos que lutar para que o Simples possa desaparecer. Não tem país no mundo nenhum que gere um sistema tributário, um regime tributário especial para pequenas e médias empresas, porque elas perdem qualquer incentivo a inovar, perdem qualquer incentivo a crescer, porque elas saem da zona protegida para o caos, né? Isso gera o chamado síndrome de Peter Pan, ou seja, nunca crescer. O Simples é o produto do nosso síndrome de Peter Pan. Deixa eu falar agora sobre a agricultura. O livro do Fábio eu não vou mais falar, o Marco já falou bastante, eu já fiz na introdução, né? Mas uma coisa que ele mostra lá é que a agricultura, isso é repetido também pela Inês, a agricultura em todo o mundo depende cada vez menos de recursos naturais. A produtividade é o nome do jogo na agricultura, né? E os ganhos de produtividade nesse setor, felizmente, têm sido os maiores do mundo. Como disse o Marcos, é um êxito incrível, pouco divulgado no Brasil, né? O Brasil inventou, aí eu estou explorando aqui, essa expressão não é minha, agricultura tropical eficiente, é do meu amigo Marco Janck, que está remotamente em Singapura e vai participar aqui conosco desse debate, né? Mesmo assim, veja, com todo esse ganho de produtividade, a agricultura americana é 14 vezes mais produtiva do que a brasileira. É impressionante. E essa diferença, essencialmente, é da porteira para fora. Em alguns segmentos da porteira para dentro, a agricultura brasileira é tão eficiente quanto a americana, né? Da porteira para fora, o ambiente é hostil à agricultura. Eu viajo muito pelo Brasil, fazendo palestras, visitando regiões. É impressionante como a infraestrutura é deficiente nas principais regiões produtoras do Brasil. Mesmo nos estados ricos, se você for a Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, de Chapecó, por exemplo, até o Porto, só existe uma estrada de pista única, né? Que é fonte de atrasos, custos, acidentes e tudo mais. E o governo Lula ficou 8 anos sem admitir o papel do setor privado na infraestrutura. Só no 8º ano do seu governo, ele abriu concorrência, ou leilões para a concessão de rodovias, mas a presidente Dilma, então, chefe da Casa Civil, introduziu uma regra mortal. O que vale não é a eficiência da infraestrutura a ser construída, mas o valor da tarifa, tarifa mínima, né? Então, a modicidade tarifária e não a eficiência passou a produzir, a ser a base dessas concessões. Em outras palavras, eu admito que vocês do setor privado participem da infraestrutura desde que não ganhem dinheiro. Então, onde é que eu estou aqui? As ineficiências da agricultura estão localizadas essencialmente no Estado. Paradoxalmente, porque a agricultura brasileira é uma das poucas do mundo que tem baixa intervenção estatal. A intervenção estatal da agricultura brasileira é menor do que o dos Estados Unidos, de que da Europa. Esse é o legado de uma época em que o crédito rural era o único instrumento de apoio à agricultura. O restante foi negligenciado quando o sistema de crédito rural quebrou e foi preciso construir novas bases para financiar a agricultura já se liberava de uma grande parte da intervenção estatal, né?
Sobre o potencial e desempenho da agricultura, entre os grandes produtores agrícolas do mundo, Estados Unidos, China, União Europeia e Índia, o Brasil é o que tem mais condições de continuar crescendo. Segundo estudos recentes, o Brasil será capaz de dobrar a sua produção de grãos nos próximos 10 anos, utilizando fundamentalmente ganhos de produtividade e o aproveitamento das áreas liberadas pela pecuária. O Brasil é o único lugar do mundo, dos poucos países, o único país grande produtor capaz de colher até 3 safras por ano. Em várias fazendas do Centro-Oeste é possível colher soja, depois milho e depois uma associação pecuária-lavoura consegue obter também na pecuária a 3ª safra, né? A agricultura, nesse período, teve um papel social relevante, porque ela foi a fonte, uma das principais, de melhoria do padrão de vida pela redução substancial da cesta básica de alimentação. Eu me lembro do tempo que eu estava no governo, em que a cesta básica, que compunha, naquela época, o IGP, o IPCA não existia ainda, né, chegava a mais de 30% da renda básica usada para calcular o índice. Né? Hoje, esse nível está abaixo de 20% em alguns momentos. E a grande responsável por isso foi a agricultura e os ganhos de produtividade havidos de lá para cá. De 2000 a 2015, o Brasil dobrou a sua produção de grãos. Né? E, se você olhar um período mais extenso, por exemplo, nos últimos 50 anos, nós dobramos a área plantada com grãos e multiplicamos a produção por 4. Isso dá um crescimento médio de produtividade perto de 4%, sem paralelo em qualquer outro segmento do país. Não é? E não há paralelo de tal desempenho no mundo. Ninguém conseguiu isso no mundo. E tudo isso é função, essencialmente, da capacidade de inovação da agricultura. Para isso, teve um papel relevantíssimo a Embrapa. Eu tive o privilégio de ver a Embrapa nascer em 1973 e participei dos primeiros grupos que geraram sugestões para como a Embrapa reagir aos desafios da época. Eu era, então, um especialista em crédito rural e participei desses estudos. Mas ninguém podia imaginar, naqueles anos iniciais de 1973, que a Embrapa seria o que viria a ser. Né? E porque um dos seus idealizadores, já falecido, o professor Cajueiro, de Campinas, né? ele conseguiu convencer o ministro da Agricultura de então, Cirne Lima, de que a Embrapa deveria passar vários anos formando cérebros e gerando PhDs em quantidade jamais vista no Brasil. Eu acho que isso está na raiz do êxito da Embrapa, né? E ela catalisou também a participação, e outros se juntaram a ela, de centro de pesquisa do governo, os mais conhecidos, a Exalc, aqui mencionada, Viçosa, o Instituto Agronômico de Campinas e, logo depois, dos anos 80, 90 para cá, o setor privado, a Monsanto, a Aventes, a DuPont e a BASF. E a realização grande foi a conquista dos Cerrados. Né? A conquista dos Cerrados, eu quando fui para Brasília, me mudei para lá, no Banco do Brasil, em 1970, a impressão que você tinha de Cerrado era de uma terra pobre, de árvores contorcidas. Né? Jamais se imaginava que toda aquela extensão de terras, consideradas por muitos imprestáveis, se tornaria o celeiro do Brasil. Hoje, 70% das exportações de grãos brasileiros provém das áreas do Cerrado. Né? E a essa conquista se deve também
a criação, o desenvolvimento do plantio direto, agricultura de precisão. Sim, o Brasil tem agricultura de precisão com sofisticação parecida com das melhores do mundo. 25% dos drones do Brasil em operação são empregados na agricultura, né? E com a sofisticação, e hoje identificar por uma fotografia se determinada planta precisa de mais ou menos fertilizante, se inseticida, se ela está sã, se está doente, né? Tem crescido a utilização de sensores e de satélites. Já existe o trator sem tratorista no Brasil, né? As plantas são cultivadas com controle preciso de dosagem recomendada para inseticidas, fungicidas e herbicidas. Eu vi outro dia uma máquina dessa num evento da Basf, é impressionante, não é? Ela é guiada por satélite e ela põe em cada lugarzinho a quantidade precisa, né, de nutrientes, de herbicidas, de fungicidas e assim por diante, né? E nós já temos bactérias auxiliando no Brasil o manejo das culturas e dos solos. E aí eu trouxe uma frase: agricultura é exemplo de inovação no Brasil. Eu fui um dia desse a um evento na revista Exame, e entre os participantes estava lá a presidente da Microsoft, Paula, não me lembro o nome dela. E era um debate sobre o que é que inova mais no Brasil. E a primeira pergunta do coordenador foi para cada um dos participantes, ela era um deles: na sua opinião, qual é o setor que mais inova no Brasil? E, para surpresa geral, ela falou: é a agricultura, né? E realmente não há dúvida nenhuma disso aí, né? O Brasil é exemplo de inovação, né? O Brasil deve ser exemplo, a agricultura, melhor dizendo, deve ser exemplo para o resto do Brasil. Na verdade, e foi o título do meu artigo, inspirado no professor Fábio Haddad, uma revolução no campo. E realmente houve uma revolução na agricultura brasileira, sem paralelo, por sua intensidade, por sua velocidade, por seus efeitos, sem paralelo em qualquer outro setor da economia brasileira. O Brasil deixou de ter a agricultura do Jeca Tatu. A agricultura é exemplo para os demais setores da economia. Muito obrigado. Essa fotografia não quer sair daí. Eu tentei, viu? Agora vou para lá? Obrigado. Bom, mais uma vez, antes de chamar as pessoas para compor o painel aqui, nosso debate, eu gostaria de falar um pouco também sobre o Fábio. Fábio foi um grande amigo. Fábio não foi só um grande colega, Fábio foi um grande amigo. E, se me permite a Tereza, sua mãe, Fábio foi um irmão, né? Aliás, Tereza, eu me toquei agora há pouco sentado ali que minha mãe chamava-se Tereza. Coincidência, né? Eu tenho um grande orgulho. Em 2005, eu e o Fábio não foi só um grande pesquisador, como todos apontam aqui, o Fábio foi um grande professor. Em 2005, é um orgulho muito grande, eu e o Fábio dividimos o prêmio de melhor professor da escola, né? E também dividimos a honra de sermos paraninfo e homenageado de uma turma que se formava ali. O Fábio era um professor querido pelos alunos, porque era um professor acessível sem ser um professor bonzinho. E quem conheceu o Fábio sabe muito bem o que significa isso. O Fábio era um cara sério, era um cara íntegro, mas ele era uma pessoa em que todos podiam se aproximar e ter sempre um diálogo muito franco, muito aberto, muito honesto com ele, né? Enfim, foi uma perda extraordinária para mim, para os seus familiares, para todos os colegas, para os alunos, e por tudo que a gente vê para o Brasil, né, doutor Maílson? Porque
olha o que o Fábio ainda produziria, né? Olha o que ainda havia pela frente. Bom, mas essa noite a gente não está aqui para se lamentar a perda do amigo e do grande pesquisador e professor. A gente está aqui para rememorar o Fábio e discutir um pouco a respeito do trabalho dele, do livro dele, da produção dele, da importância dele, né? E a gente vai montar uma banca aqui, uma conversa. Eu vou chamar ao palco, tá? A Elizabeth Farina, que hoje é diretora-presidente da Única, e, enfim, a Beth é outra dessas cujo currículo é desnecessário, todo mundo do ramo sabe, professora do Departamento de Economia da FEA durante anos, professora, enfim, coordenadora adjunta do Pensa, tantas coisas. Beth, por favor, fique à vontade. Uma salva de palmas para a Beth. Vou chamar também aqui, visitando a nossa escola, falando também do livro do Fábio, o Rodrigo Santos, que é presidente da Monsanto do Brasil desde 2013. Por favor, Rodrigo, engenheiro agrônomo, formado pela USP, com MBA na GV e na Ohio University. O Rodrigo também vai estar aqui com a gente, discutindo. E, remotamente, não sei se já nos ouve, né, o Marcos Janck, que está lá do diretor executivo global de assuntos corporativos da BRF e também coautor de alguns trabalhos com o Fábio, né? O Marcos também é uma figura super importante nessa área do agribusiness do Brasil. Então, eu vou me sentar ali e a gente vai começar a conversar sobre o trabalho do Fábio. Vou sentar aqui na cadeira vermelha para o doutor Mailson não sentar na cadeira vermelha depois, tá bem? Vamos começar pelo Marcos. Como vai, Marcos? Tudo bem? O Marcos, eu não sei se ele está acordando agora, se ainda não dormiu, né? Está lá em Singapura. E aí, Marcos, você que teve essa experiência com o Fábio, que conhece bem o trabalho dele, conhece o livro e conhece a questão da agricultura no Brasil, queria que você falasse durante 5 minutos iniciais aí, até porque o Fábio era super rigoroso com o horário, né, com esse tipo de coisa. Eu vou te consolar, me desculpa, mas para que a gente possa fazer um debate, suas observações iniciais para que a gente possa, a partir daí, fazer um bate-papo. Bom, gente, bom dia aqui, boa noite aí em São Paulo, que são agora 10 para 7 da manhã da sexta-feira, aqui em Singapura. Estou muito contente de poder participar dessa homenagem ao Fábio e desse livro extraordinário que, conforme já foi dito por todos, eu acho que é o melhor livro sobre a evolução recente do agronegócio brasileiro, publicado no exterior até hoje, sabe? E eu começo, primeiro, deixando o meu abraço para a família do Fábio, Mariel, Dona Tereza, filho do Fábio, o Rodrigo, o irmão do Fábio, que foram sempre tão amigos, né? Fábio e Mariel nos receberam lá em Missouri, onde eu fiz a minha tese de livre docência, e sempre foi uma grande companhia e uma pessoa extraordinária no conhecimento, não só do agro brasileiro, mas também do agro internacional, né? E o Fábio fez diversos papers olhando a questão, por exemplo, das cooperativas e de sistemas integrados de produção. E eu tive a chance nesse livro de escrever com ele o capítulo de políticas públicas, né? E, na verdade, o capítulo desse livro é um paper que eu fiz com o Fábio em 2006, publicado na Choices, né, que é a revista da Associação Americana de Economistas Agrícolas, onde a gente apontava essas transformações profundas na política agrícola e muito do que levou ao ganho de produtividade, né? Então, eu acho que o ponto central é a gente, primeiro, dizer o que levou aos ganhos de produtividade que foram observados de 3% ao ano, né? O preço dos alimentos aqui no Brasil caiu 80% desde os anos 70.
Brasil passou a se posicionar entre os 5 maiores do mundo em 36 commodities, né? E o terceiro maior exportador do planeta. O que fez isso? O que levou a agricultura a ser um player global, né? Diferentemente do resto da indústria brasileira, né? Nós somos um player que participa das cadeias globais de suprimento no agronegócio, coisa que não acontece em nenhum outro setor, né? Eu acho que tem 4 elementos, né? O mais falado é o elemento da inovação, né? A gente ter criado uma agricultura tropical moderna, né? E aqui realmente, eu acho que foi muito bem dito pelo Maílson, pelo Marcos, né? É incrível como esse êxito brasileiro não é reconhecido no Brasil e como ele é desconhecido fora do Brasil, né? Então não há o reconhecimento interno e há um desconhecimento externo, né? Eu posso dizer que eu estou hoje, por exemplo, no IFPRI, que é o Instituto Internacional de Pesquisa de Políticas Alimentares, e quando se fala de trópicos, se fala de baixa tecnologia, né? Se fala de pobreza, de pequena produção, de fome, né? De agricultura manual, e quase não se cita o imenso exemplo de sucesso que foi o Brasil em tecnologia tropical, né? E a gente já falou, quer dizer, tem vários elementos para isso. Acho que o Rodrigo vai estar falando um pouco mais sobre isso, que a Monsanto é uma das empresas que mais investiu nessa área. A Beth falará da universidade, do que foi esse avanço na área de biocombustíveis e bioeletricidade, também muito tratado no livro do Fábio, né? Ele faz todo um capítulo sobre o setor, sobre a Única, sobre o papel de coordenação que existiu nessa área, né? Mas a parte das tecnologias tropicais, genética, a correção de solos, o manejo de pragas, o plantio direto, a dupla safra, etc., é talvez o primeiro dos elementos. O segundo elemento, eu diria, foi as pessoas, a migração, a mobilidade social que houve aí no Brasil, né? Acho que o Brasil é um exemplo não só de atração de gente da Europa, por exemplo, italianos, alemães, poloneses, mas também de japoneses que vieram para o Brasil e conseguiram, no Brasil, se transformar de colhedores de café em usineiros de cana, de pequenos produtores no sul, em grandes produtores lá no centro-oeste. Quer dizer, esse movimento, essa mobilidade social da agricultura é um dos elementos mais importantes. E eu diria, talvez, o que mais diferencia o Brasil da África, por exemplo, né? A África ainda é um continente que não resolveu os problemas de ter o produtor que faz a transformação, como é, por exemplo, os produtores do Sul que migraram lá para o Centro-Oeste com a tecnologia tropical nos anos 70, né? Outro ponto fundamental que a gente tem que lembrar sempre são os aspectos ligados à política pública, né? Quer dizer, uma das transformações mais importantes que gerou produtividade foi exatamente o fim dos subsídios, né? O Maílson chegou a falar disso, né? Mas foi exatamente nos anos 90, quando a gente eliminou os controles de preços, quando a gente, enfim, até os anos 90, até a época lá do Collor, né? A agricultura era altamente protegida por tarifas altas, por estoques reguladores, por controle de preços, pela conta movimento do Banco do Brasil, que o Maílson está aí, se lembra bem, né? Que foi um atentado aí contra as finanças públicas, por importações, digamos, grandes em diversos produtos, porque não havia competitividade, mas sempre protegidas por tarifas altas, portanto, preços altos. Então, foi a desregulamentação que gerou essa produtividade. E, finalmente, né, e aí eu acho que entra o ponto muito importante, que é o que o Fábio traz nesse livro, é a questão da organização das cadeias produtivas, né? Então, ela basicamente 3 modelos, né? Ele fala do caso, por exemplo, das cooperativas e dos sistemas e arranjos contratuais da região sul, que predominam no caso de grãos, carnes, lácteos e fumo, por exemplo, lá no sul, a pequena produção que sobrevive, que se torna competitiva, integrada por cooperativas eficientes, como são as cooperativas lá do Paraná, por exemplo, né? E por agroindústrias, como é o caso, por exemplo, lá de suínos e aves, com a BRF, enfim, com todas as empresas aí, com a Aurora e tantas outras,
que tem arranjos contratuais com produtores, que é um exemplo, é o primeiro exemplo que ele cita. O segundo exemplo que ele trata, assim, com muito detalhe, são os sistemas verticalmente integrados no Sudeste, com contratos a montante e a jusante, né? E os maiores exemplos aí são a cana, né? E toda essa revolução dos biocombustíveis, o papel e celulose e a laranja, né? Então, eu acho que são, assim, é um modelo típico de São Paulo e do Sudeste. E, finalmente, ele trata da emergência de grandes grupos familiares e corporações empresariais no Centro-Oeste, né? Que inaugura modelos onde uma das variáveis fundamentais é a tecnologia tropical, mas a outra são as economias de escala. Ele mostra como que os produtores saíram de pequena propriedade no Sul e se transformaram em grandes corporações e fazendas que conseguem dominar os trópicos, né? Pela escala, pelo escopo, porque não é só a escala, também existe esse fator que hoje se produz 2, 3 safras no mesmo ano, na mesma área. Existe a questão lá do plantio direto, a questão da integração lavoura-pecuária, enfim, toda essa transformação fantástica que permitiu a ocupação do Centro-Oeste. Então, eu acho que o Fábio traz é talvez um dos elementos mais importantes. A gente fala muito da Embrapa, das tecnologias, mas a gente tem que falar das pessoas e tem que falar dos sistemas que resultaram desse processo, esses sistemas integrados que o Brasil tem, que não tem paralelo no mundo. Eu estou aqui na Ásia e eu ando essa região toda, e a Ásia está atrasadíssima ainda em termos de produtividade em relação ao que houve aí no Brasil, mas ela está correndo atrás, né? Por exemplo, a gente sabe que a China hoje cresce a produtividade no mesmo nível que o Brasil cresce. E existe uma tecnificação intensa acontecendo. Mas o Brasil, tradicionalmente, conseguiu sair na frente e tem que ter agora um novo ciclo de investimentos que permita que a gente continue à frente, né? Então, eu acho talvez que o ponto aí, só para fechar, eu acho que o ponto central é que o Fábio, ele faz uma descrição em inglês. O primeiro livro dele foi em inglês, coisa raríssima, quer dizer, são poucos brasileiros que publicam fora, né? E o Fábio sempre publicou fora, e o Fábio descreve como ninguém essa transformação fantástica que acontece dos anos 70 para frente, principalmente nos aspectos de pessoas e de organizações da agricultura, né? Então, eu fico muito contente com essa homenagem ao Fábio hoje. Já estive participando da outra que teve há um ano. Eu fiquei muito contente com a sala que foi inaugurada, né? E acho que o INSPER faz muito bem em organizar esse evento e fazer essa homenagem a um dos maiores pesquisadores, a um dos melhores professores que eu conheci desde cedo. Ele foi meu aluno em Piracicaba, né? E fez uma carreira fantástica, e esse livro, que é a melhor descrição que existe sobre a evolução recente do agronegócio brasileiro, que eu conheço. Muito obrigado. Muito bem. Bom, vamos passar para outra professora do Fábio, né? Elizabeth também foi professora do Fábio, mas não por isso, mas também por isso, né? Falar um pouco do trabalho dele, falar um pouco desse livro. Por favor, Elizabeth. Bem, é um prazer estar aqui. Eu também estive aqui no lançamento do livro em inglês e foi muito bom ver o Fábio falando sobre o livro, sobre a produção do livro. Eu acho que um dos pontos altos da minha carreira foi participar do Pensa, da sua inauguração, da sua idealização, junto com o Décio Zilberstein. E, durante a evolução do Pensa, nós tivemos a oportunidade de fazer uma análise de cadeias produtivas na agricultura, várias delas, durante a discussão sobre mudança institucional no país, mudanças de regra do jogo, abertura comercial, desregulamentação, como é que isso estava afetando cada uma das cadeias. E, por meio de uma demanda do IPEA, nós reunimos um grupo no Pensa, em que estava o Sérgio Lazzarini, o Fábio Haddad, Marcos Yankee, Silvia Sais, e nós tínhamos reuniões quinzenais, em que cada um trazia a evolução do seu estudo da cadeia, e, ao mesmo tempo, a gente foi construindo uma metodologia para tratar
dessas cadeias, de como é que lidava com a competitividade, quais eram os fatores determinantes, o que se aproximava, o que divergia. Foi uma das experiências mais ricas da academia que eu tive. E isso essa pesquisa em particular gerou um número de livros, artigos, professores, orientadores e pesquisadores. O Sérgio está rindo ali, mas isso é verdade. Poucas vezes a gente tem a oportunidade de trabalhar com, acho que tinha mais de 10 pesquisadores, todos alunos ou de mestrado, doutorado, professores da FEA, a maioria deles vindos da Exalc. Eu brincava que no Pense eu era uma ilha cercada de agrônomos por todos os lados, né? Inclusive o Décio Zilberstein, que também vinha da Exalc. Eu era a única feana pura, né? Então, essa experiência foi fantástica, né? E eu acho que de lá, nesse grupo, a gente discutia muito fatores reconhecidos pela teoria econômica como base do crescimento, do desenvolvimento, da competitividade, mas que a gente via que faltava alguma coisa. E todos éramos assim, discípulos de Douglass North, de Ronald Coase, do Oliver Williamson, o Paulo Furquim também, que foi dessa turma, que foi meu aluno, foi fazer no doutorado dele um sanduíche lá com Oliver Williamson. A gente era muito influenciado pela economia institucional. E, portanto, essa ideia da organização, da coordenação, vinha de uma maneira muito natural para esse grupo. E eu agradeço muito a todos esses meus ex-alunos que participaram e que hoje são professores profissionais, e eu posso dizer, muito bem-sucedidos. Um agradecimento especial pelo tanto que eu aprendi com eles. E o Fábio foi uma pessoa, além dele ser meu aluno, ele trabalhou comigo em várias pesquisas, escrevemos artigos juntos. E ele era uma pessoa incrível, porque ele era um profissional sério, muito focado, mas de um convívio muito leve. A gente conversava muito, né? E eu ainda tive o privilégio de conhecer a Mariel, junto com o Fábio, no mesmo evento. Então, e ela foi muito bem recebida no grupo. E ela também me proporcionou uma experiência incrível, que foi ser vamos dizer, uma professora orientadora do grupo de estudantes internacionais que circulavam ali em torno da IAMA, da International Agribusiness Management Association. Então, uma experiência incrível. E estou muito contente de estar podendo partilhar desse momento, que é um momento difícil para quem pôde conviver com o Fábio e perdeu essa possibilidade, mas que lembra das boas coisas. Eu acho que esse tem que ser o momento de lembrar das boas coisas, porque ele deixou muita coisa boa. Muito bem, É necessário reconhecer que com esses alunos todos, você foi uma professora incrível. Marcos, Rodrigo, perdão, o Marcos, de alguma forma, tocou a questão da produtividade, o Dr. Maílson também, e a Monsanto é isso, é essa grande questão, e essas conexões todas entre o teu dia a dia, o trabalho do Fábio. Por favor. Não, primeiro, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu me lembro da reunião que a gente teve com o Fábio, com o professor Fábio, lá na Monsanto. Se eu soubesse que ele ia me ajudar tanto, nossa, a gente teria antecipado essa história. Ele me ajudou muito na minha qualidade de vida, é impressionante. Eu também sou exalquiano, né? A gente se conectou naquela reunião, e, como o Marcos estava falando, literatura sobre a agricultura do Brasil, fora do Brasil, é raríssimo. E trabalhando numa empresa como eu trabalho, eu investia muito tempo para explicar para os americanos o que é a agricultura brasileira. Então, agora o Fábio, como ele publicou em inglês, é uma maravilha. O maior presente que eu dou para os americanos é o livro do Fábio. Já, olha, estuda primeiro, depois a gente conversa. Isso economizou horas do meu trabalho, melhorou minha qualidade de vida. É um espetáculo para mim, porque me ajudou muito.
e principalmente porque é uma coisa impressionante, o desconhecimento, como o Marcos falou, sobre a agricultura brasileira, em especial sobre os fundamentos da agricultura brasileira e sobre as cadeias. Eu tenho um exemplo que eu acho incrível, que o Marcos citou e está no livro a partir da página 51, que vale a pena. Eu tive a oportunidade de trabalhar no leste europeu. E a gente teve um projeto feito pela Monsanto no mundo como um todo com pequenos agricultores. E é impressionante, a gente pode falar do México, do leste europeu, ou mesmo da Ásia, como o Marcos comentou, ou da África. E o melhor exemplo no mundo de pequenos agricultores é no Brasil, que são o sistema das cooperativas do sul do Brasil. As cooperativas brasileiras, elas foram formadas ao longo dos últimos 40, 50 anos, ela traz um grande diferencial para os agricultores, que eles conseguem, evidentemente, operar como cadeia, né, como grandes agricultores, exportando diretamente para a China, com assistência técnica, acesso a crédito rural, enfim, que vocês conhecem muito bem aqui nessa sala. Mas isso é muito pouco conhecido lá fora. Então, quando se falava de agricultura na empresa antigamente, do Brasil, se falava muito da questão do clima do brasileiro, dos cerrados brasileiros, e se conhecia muito pouco. Então, o Fábio ele aborda claramente, como o Marcos citou muito bem, esses aspectos, né, da agricultura brasileira, os fundamentos, as bases, que eu acho que é o grande diferencial competitivo brasileiro no mundo, e isso contribuiu muito com esse processo. E a gente conversou muito também naquele período sobre essa nova revolução que o ministro Maílson começou a citar aqui, que é a revolução digital na agricultura. E como a gente tem uma oportunidade no Brasil, que é fazer a agricultura tropical digital. A gente está, como empresa, a gente está investindo muito pesado, e um dos grandes desafios que eu tenho é atrair, numa empresa como a Monsanto, que atua no mundo em mais de 100 países, é atrair investimento para o Brasil, né? Esse é um dos papéis que eu mais faço lá. E esse conhecimento da agricultura me ajuda muito nesse sentido. E a grande visão que a gente tem é como a gente dá essa continuidade para a transformação da agricultura brasileira, né? A gente falou muito sobre o crescimento, os 3% de crescimento da produtividade, e a nossa visão é como a gente dobra a produção brasileira, aumentando praticamente nada a área plantada. Esse é um outro dado que nos ajuda muito, né? Eu sempre falo da agricultura brasileira nos Estados Unidos, o desconhecimento que nós temos 64% do território brasileiro com florestas e reservas permanentes praticamente ninguém conhece esse dado, que a gente utiliza 9% do território brasileiro com agricultura, e como a gente tem a possibilidade de dobrar a produção ainda, e uma das grandes revoluções contínuas da agricultura brasileira vai ser a agricultura digital, e eu acho que essa é a grande fronteira que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Então, para mim é um prazer, porque, de fato, poder dividir sobre a agricultura, e o Marcos começou a apresentação dele perfeitamente falando que, no Brasil, o agro é muito pouco reconhecido, e a gente tem uma dificuldade, né? O agro se comunica muito mal, e falo por mim também, né? pela nossa organização, e como a gente não é conhecido lá fora, né? Então, o Fábio já acabou prestando esse grande favor de ter um livro em inglês, o que me ajuda profundamente. Então, um agradecimento especial aqui também. Eu vou voltar para o Marcos, lá em Singapura, tentando compreender um pouco, Marcos, que o mundo talvez não conheça, não compreenda a agricultura do Brasil. Me parece que está dado, e o livro do Fábio é muito importante. Mas o Brasil conhece a agricultura do Brasil? É um dado claro para os brasileiros a sua importância? Recentemente, o governo federal comemorou que nós voltamos a crescer. No trimestre passado, tivemos ali algum crescimento, mas esse crescimento estava na agricultura, estava essencialmente na agricultura. Isso é, de alguma forma, reconhecido pelas instituições? Que incentivo que, afinal de contas, a gente tem para que o Brasil realize essa vocação? Por favor. Bom, eu acho que fora do Brasil a gente é desconhecido mesmo, né? E quando se fala de trópico, basicamente é baixa tecnologia, baixa produção, agricultura manual, pobreza, fome, etc. É uma pena, porque o modelo brasileiro pode ser extremamente útil para a África e para a Ásia, né? Aliás, mais recentemente, a China está fazendo evoluções, né,
em ganhos de escala na agricultura que são impressionantes, né? Por exemplo, a China hoje tem 3 milhões de hectares de estufas, tem drones mais do que qualquer outro país, né? Tá liderando essa revolução. Até fiz um artigo sobre isso na semana passada na Folha. Então, eu acho que a gente não pode ficar parado e a gente tem que contar melhor o nosso modelo, que pode ajudar muitos outros países, né? Agora, dentro do Brasil, eu acho que existe realmente um reconhecimento da produtividade e da importância do agronegócio na balança comercial, por exemplo, né? Acho que ninguém hoje mais esclarecido no Brasil deixa de reconhecer o papel que o agronegócio teve na balança comercial, nas contas externas e nos ganhos de produtividade. E se associa isso muito à tecnologia, né? Sempre se fala muito sobre a Embrapa, etc., né? Aliás, a Embrapa é um dos casos lá de sucesso, mas muito antes da Embrapa nós tivemos as universidades agrícolas, os institutos estaduais de pesquisa, o Instituto Agronômico, né? Quer dizer, não é só a Embrapa que explica, mas houve todo um esforço de inovação nos trópicos que já tem 50 anos e que não teve nada paralelo no mundo. Eu acho que essa parte já é bem reconhecida. O que não é tão reconhecido é esse lado das pessoas, da migração, entendeu? Tem muita gente que ainda acha que a agricultura é feita de latifundiários, que estão aí desde as capitanias hereditárias, sabe? Pessoas não conseguem ver que os grandes produtores de hoje foram pequenos produtores há 60, 80 anos atrás, nas suas famílias, migraram, foram para o Centro-Oeste em condições inóspitas, construíram cidades, construíram pontes, né? Construíram novas famílias, pessoas que vieram colher café. Todos os grandes usineiros são de famílias italianas, japonesas, e vieram pobres para cá, e vieram colher café, e viraram os grandes usineiros de hoje. Então, eu acho que essa história das pessoas ainda é muito pouco reconhecida, ainda se tem uma ideia falsa de que a agricultura é coisa lá de coronel, quando isso, na verdade, não é verdade. Essa agricultura que o Fábio coloca com tanta precisão nas cooperativas do Sul, nas integrações com empresas a montante e a jusante, como o caso lá da Monsanto, na revolução dos biocombustíveis, é uma coisa muito mais dinâmica, muito mais recente e que não tem paralelo no mundo. E a outra coisa muito importante é esse aspecto que eu acabei de falar, da integração das cadeias produtivas. Eu estou aqui na Ásia e eu vejo, por exemplo, que tem um esforço gigante na Ásia para fazer segurança alimentar, né? Mas as cadeias produtivas não funcionam direito, entendeu? Você não tem ainda esses esquemas contratuais que geraram ganhos de produtividade aí no Brasil. Aqui eles não funcionam tão bem, porque você tem uma heterogeneidade na agricultura ainda muito grande, uma falta de contratos bem definidos entre produtores e indústrias, os pacotes tecnológicos não conseguem atravessar as cadeias produtivas em diversas áreas. Então, eu acho que é esse lado que o Fábio traz, que é o lado das pessoas e das organizações que foram criadas para fazer cadeias eficientes, é algo que não se conhece aí no Brasil, que não se reconhece. Se fala muito da tecnologia, mas não se fala da organização. E o que o Fábio faz no seu livro é juntar o que ele chama de fatores capacitadores da tecnologia com as organizações que foram desenvolvidas nos últimos 40, 50 anos, e ele traz esses exemplos fantásticos das cooperativas no Sul, do setor sucroenergético, dessa migração primeiro para o Centro-Oeste, depois para o Centro-Norte, lá no Mapitoba. Quer dizer, tudo isso ele faz uma descrição muito bem feita, muito clara, muito didática em inglês, que tem que ser lida também pelos brasileiros. Muito bem. Beth, você falou do Fábio, seu aluno, seu coautor, e o livro do Fábio, a produção do Fábio, enfim, o legado do Fábio presente aqui nesse material. Acho que esse livro materializa a qualidade do profissional Fábio, né? E eu acho que o Marcos fez um excelente resumo dos pontos principais do livro, já introduzidos aqui pelo Maílson. Mas eu queria também dizer o seguinte, que o livro dele mostra, explorando todas essas facetas, né,
que estão atrás da produtividade, dos ganhos de competitividade, a transformação da agricultura no Brasil, que está associada, sim, a condições capacitadoras, né, de grande qualidade, mas que precisa ser trabalhada pelo empreendedorismo, pela organização das cadeias produtivas, por uma análise que ele pontua, né, num nível da propriedade agrícola, da firma, da farm, e as mudanças em nível de indústria. E, quando ele vai fazendo essa análise, a gente vê como não existe uma resposta que sirva para todos as agriculturas brasileiras, ainda que sejam a agricultura tropical. O arranjo organizacional do Centro-Oeste é um arranjo diferente do Sul, do Sudeste. O arranjo da citricultura não funciona como o arranjo do café. Enfim, cada um, nesse seu momento, quer dizer, organização tem que ser olhada, mas não existe uma solução superior a todas. É uma combinação muito particular. E eu vejo isso se desenvolver no setor sucroenergético, né? Mesmo olhando um setor só, sucroenergético, você tem combinações de sucesso que são muito diferentes. Então, se eu pegar lá no meu conselho, que tenho 23 cadeiras no meu conselho, refletindo aí uma costura societária que envolve trades internacionais, petroleira, companhia que é administrada pela família, tocada pela família ainda. Eu tenho todo esse caldo, né, diferenciador. Eu tenho o chinês já no meu conselho, né? Então, realmente uma diversidade, uma heterogeneidade muito grande, e diferentes regiões, diferentes empresas conseguem extrair muito bons resultados de formatos organizacionais diferentes. Então, integração vertical contratual não é necessário para todo mundo, mas funciona bem em alguns casos. Integração vertical, 70% da cana produzida no Brasil é produzida por usinas, mas eu posso dizer aqui, alguns grupos muito importantes, muito eficientes, que não produzem nada do que processam, mas têm relações de parceria muito especiais. Então, eu acho que o Fábio também mostra isso. E mostra uma coisa que, para os economistas, é duro de trabalhar, né? Que é a história do empreendedor individual. Quer dizer, tem algumas coisas no perfil do empreendedor que fazem, de fato, a diferença numa empresa. Então, a resposta fácil, copie o jeito que eu fiz e vai dar certo, não está aí presente. E eu acho que o livro mostra com uma simplicidade, uma singeleza, toda essa complexidade da receita que dá certo, que é muito importante de ser apreendida. E só para terminar, a agricultura brasileira tem sido invejada por outros setores brasileiros e, às vezes, até querendo copiar muitas coisas que foram feitas e que geraram essa revolução, mas eu acho que cada setor vai ter que procurar o seu próprio caminho. E competição é uma coisa fundamental, o Fábio levanta isso, ele dá, inclusive, um contrafactual na indústria de lácteos, né? Então, até esse primor, esse cuidado de trazer o contrafactual, que é uma coisa muito metodológica, né, intrínseca no Fábio, que é importante. Uma palavra para as empresas internacionais. Elas contribuem muito para o desenvolvimento do conhecimento, da produtividade, das especificidades do país. No caso da cana-de-açúcar, tem pouquíssimo investimento feito pelas indústrias internacionais, né? E eu entendo a racionalidade disso perfeitamente, mas isso também gerou uma necessidade
no setor sucroenergético, de fazer um esforço de pesquisa para esse setor enorme, em termos financeiros e em termos mesmo de desenvolver o conhecimento. E eu acho que houve uma inovação organizacional em como se organizou essa pesquisa, que veio lá de institutos estatais, né? Passando pela Copersul, que era cooperativa, e hoje é o Centro de Tecnologia Canavieiro, então, acho que do qual são acionistas as usinas. É um arranjo muito particular de tocar pesquisa, de partilhar risco de pesquisa, que é um risco muito diferente daquele que se toca no setor produtivo. Eu tinha um monte de coisa para falar, mas... Rodrigo, bom, de alguma forma, a Elizabeth já levantou algumas questões para você, mas eu quero retomar uma questão do Marcos, que é esse lado que sempre chamou muita atenção do Fábio, que eram as cooperativas. O Fábio ficava encantado com as cooperativas. Cada vez que ele vinha ao Brasil, ia lá, visitava, tal, dava as palestras, conhecia, voltava parecendo um menino que ganhou uma bola. Era impressionante como ele se envolvia com isso. Então, tem um empreendedor, tem essa história de superação todos os imigrantes que vieram para cá. Isso o Marcos colocou. Mas, do ponto de vista de uma grande empresa internacional, e o ambiente de negócios? O que a estrutura brasileira ajuda faz com que o Brasil seja um dos mais rápidos países a se adotar novas tecnologias, por causa da rede que se estrutura. Eu vou fazer um paralelo só que eu acho que é interessante com o México, que é uma realidade diferente, mas é muito interessante. O México tem grandes quantidades de pequenos agricultores. A grande dificuldade dos agricultores mexicanos são 4. Eles têm dificuldade de ter acesso a financiamento, têm dificuldade de ter acesso à assistência técnica, você imagina milhares e centenas de milhares de agricultores, têm dificuldade de comercializar os grãos, eles vendem para os coiotes que passam de caminhão na porta dos agricultores, e eles têm dificuldade da aquisição de insumos. Se você pegar o modelo de cooperativas, né, as cooperativas do sul do Brasil, elas comercializam os insumos para 25 mil agricultores. Vamos pegar o exemplo da Coamo, ele fala muito da agrária, você pode falar da Fundação ABC, pega o exemplo da Coamo, 25 mil agricultores trabalhando cooperativamente, né? Insumos, assistência técnica. No Paraná, o estado do Paraná tem 1.200 agrônomos de cooperativas prestando assistência técnica para agricultores. É uma coisa, não tem paralelo a isso no mundo. Terceiro, que eu acho que é um dos mais impactantes, é a comercialização, né? Essas cooperativas do Paraná ou do Rio Grande do Sul, com portos diretamente com Paranaguá e exportam diretamente para a China e transferem esse preço para os agricultores. Então, isso faz com que a adoção de tecnologia no Brasil seja muito rápida. E seja isso, evidentemente, nos grandes agricultores, nos cerrados, que são empresas rurais, né, que têm um corpo técnico, né? Você pega uma SLC, o Brasil Agro, enfim, você tem algumas empresas rurais no Brasil que são muito rápidas e muito tecnificadas, mas também, independente do tamanho, pequenos e médios agricultores no sul do Brasil também buscando altíssima produtividade. O ministro citou Santa Catarina, você tem agricultores de 1, 2, 3 hectares com produtividades de padrão americano no milho, por exemplo. Então, esse é um diferencial do Brasil que ajuda a adoção de tecnologia, que eu acho que é um dos mecanismos. Evidente que eu acho que agora, e essa provocação que o Fábio faz da discussão do país, que é interessante, é como a gente fomenta essa nova revolução digital também. Eu acho que esse é um desafio que o Brasil vive agora. Assim como o que o Marcos trabalha muito, como a gente insere o Brasil no mercado internacional. O Brasil é um país fechado, né? O Brasil não tem acordos de comércio. E a agricultura brasileira, em qualquer análise que se faz de competitividade, ela ganha competitividade com qualquer mercado que se abrir, seja a Comunidade Europeia, NAFTA, Ásia. Então, tem a inserção do Brasil no mercado internacional e tem o fomento para a agricultura digital, que eu acho que é uma questão fundamental. A gente tem a necessidade de ter um Silicon Valley aqui no Brasil, né? Eu sei que existem algumas iniciativas, mas como é que a gente fomenta, como a gente atrai investimento, e não só de empresas como a Monsanto, mas principalmente de startups. A gente fez um levantamento ano passado, tinha 84 startups no agro, mas ainda o Brasil, comparativamente ao que está acontecendo lá fora nesse setor, a gente tem uma oportunidade grande ainda. Então, um dado que eu acho interessante, no ano passado, 176 bilhões de dólares de venture capital foi investido no mundo.
176. Desses 176, 4 no Brasil. Desses 176, 72 no Silicon Valley, lá nos Estados Unidos. Essa nova revolução digital que tem, e o agro tem que, a gente tem que, na verdade, não é encampar isso, tem que liderar esse processo no Brasil. E é muito interessante, o ministro citou, eu estava na Câmara Americana aqui em São Paulo, e de repente eu tinha uma roda de presidente de empresas conversando, né? E eu me juntei a eles, e eles estavam falando de agricultura. E, coincidentemente, era a Paula Belisa, da Microsoft, o Marcelo, da IBM, o Fábio, do Google. Essas empresas hoje estão pensando o agro, mas ainda no Brasil a gente precisa atrair esse investimento em startups, a gente precisa criar esse mecanismo que é muito forte nos Estados Unidos para investimento, né, para ajudar essas empresas a crescer e florescer. E ainda eu acho que é uma grande oportunidade. Então, é um pouco desse desafio de continuar a construir as estruturas que levem a agricultura brasileira para o próximo patamar, que daqui a 40, 50 anos, quando a gente estiver reunido aqui, falando do que aconteceu também nesses últimos 50 anos. Então, acho que essa é a provocação dupla que eu acho interessante. Eu vou já pedir para o Dr. Maílson vir para cá, porque a gente já abre para questões, mas antes de abrir, eu queria fazer uma provocação, uma questão aqui para o Dr. Maílson. O senhor se referiu agora há pouco a Santa Catarina, né? Eu tive, um dos meus clientes é a Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina, e fui com a diretoria da Fiesc para uma cidade chamada São Miguel do Oeste. Conheço. Né? Interior de Santa Catarina, quase lá já com a Argentina, e aquilo ali é o berço, né, da Sadia, da Perdigão, da Aurora. Se você quiser ir daqui para lá, você tem que pegar um avião até Florianópolis, de Florianópolis para Chapecó, de Chapecó 2 horas e meia de carro numa estrada horrorosa, sinuosa, cheia de caminhões, sem acostamento, sem nada disso. Bom, eu fiz isso. Na volta, voltei debaixo de chuva, corri perigos, enfim. Mas cheguei no hotel para pegar o avião às 6 da manhã do outro dia. E no outro dia, eu tinha uma palestra para lá em São Paulo, e no outro dia, às 6 da manhã, não tinha voo. Não é? O sujeito do aeroporto falou para mim, era uma quinta-feira, eu perguntei para ele, mas quando sai o próximo voo? Ele falou assim, se tudo correr bem, no sábado, às 2 da tarde. Mas eu tenho uma palestra lá em São Paulo, e, enfim, eu vou tentar mudar o horário do meu voo para o começo da tarde, e eu vou tentar ir para Florianópolis. Sim, tem um ônibus à sua disposição, de fato, um ônibus-leito. Então, eu consigo mudar o meu voo? Ele, para quando? Para hoje à tarde? Ele falou, não, o senhor vai levar 11 horas para chegar em Florianópolis. Não é? Bom, eu sobrevivi, há muito tempo eu não dormia tanto, foi ótimo, não é? Mas esquece o meu caso. A questão é como transportar, como fazer circular no Brasil mercadorias, pessoas, informações com essa situação. Aí eu volto para o quanto que o governo ajuda ou atrapalha, né? E aí eu queria lhe ouvir. Eu poderia usar 5 minutos antes de responder para fazer um adendo, né? Eu tinha muita coisa para falar aqui, eu vi até que eu excedi o tempo, mas eu não queria sair daqui sem fazer menção a uma nova revolução que pode estar acontecendo, puder estar começando, que é a revolução do crédito na agricultura. Eu assisti à expansão do crédito agrícola no Brasil. Quando eu entrei no Banco do Brasil, ele estava explodindo. Isso foi graças a um mecanismo institucionalmente atrasado, que depois gerou um monte de problema, que era a conta de movimento, né? Eu vi o auge desse sistema e o seu declínio. E acabei contribuindo para enterrar o sistema antigo ao liderar os estudos que resultaram no fim da conta de movimento. Mas nessa ascensão e queda, no momento do declínio, o ministro da Fazenda era Hernani Galvez, e ele me chamou um dia e disse, olha, Maílson, eu acho que você deveria juntar um grupo aí e viajar pelo mundo para saber como é que faz política agrícola. Porque aqui a gente pensava que política agrícola era crédito rural. E eu fiz um monte de viagem, né? Comecei pelos Estados Unidos, fui à França, fui à Inglaterra, fui ao Japão, fui à Austrália, fui ao Canadá, e fiz um relatório que é o meu primeiro livro, são Desafios da Política Agrícola.
e que foi editado pela Gazeta Mercantil, que tinha uma editora na época, em 1985. A edição esgotada, evidente. E qual foi a minha surpresa? Foi chegar nesses países e verificar que ninguém se preocupava muito com crédito, né? As políticas agrícolas giravam em torno de tecnologia, assistência técnica, infraestrutura, educação, seguro rural, esse conjunto, né, que reduzem as incertezas típicas da agricultura e que impulsionam a sua produtividade e a sua capacidade competitiva, né? E esse desmoronamento nasceu coisa nova. O Fábio fala, ele tem um capítulo no livro só sobre esse movimento de mudança de política agrícola na área do crédito, né? A agricultura conseguiu sobreviver, criou mecanismos novos junto com o governo e começou a acontecer uma coisa nova, que é o mercado de capitais entrando na agricultura. Ninguém nunca pensava nisso. Nós vimos lá nos Estados Unidos, metade do crédito na agricultura vem do mercado de capitais, e essa revolução que eu falava aqui pode começar com uma coisa simples, revolucionária, chamada TLP, que é a taxa de longo prazo que está para ser aprovada. Espero que seja aprovada no Congresso Nacional. Por quê? Porque a taxa de longo prazo vai acabar o que o Marcos Lisboa chama a meia entrada no crédito, né? Ela vai contribuir para a redução da taxa de juros estrutural, e isso torna viável a expansão do mercado de capitais no financiamento da agricultura. Hoje, o mercado de capitais gera algo como 12% só do crédito à agricultura. Eu acho que isso vai dobrar rapidamente. O Brasil tem 5 a 6 trilhões de recursos nos investidores institucionais e outros tipos de ativos que formam a área de dívida do mercado de capitais. Isso será posto a serviço da agricultura também. E, para concluir, isso vai gerar uma nova mudança, a meu ver. O último resquício do passado no financiamento da agricultura, que é o plano de safra. O plano de safra é o passado no presente. E é impressionante como as pessoas ainda se impressionam com isso. Tem que ter o plano de safra, né? Tem que ter o plano de safra. E tem até um certo sentido. Será que vai ter crédito para a agricultura? Às vezes é difícil mesmo, né? E ainda tem todo aquele ritual de briga do Ministério da Agricultura com o Ministério da Fazenda e tudo mais para sair o plano de safra. Qual é a revolução que isso vai causar, além da expansão do crédito? É que vai mudar a lógica. É isso que eu vi nos Estados Unidos, eu vi na França. Ou seja, aqui no Brasil, o difícil é obter crédito. Nesses países que evoluíram com o mercado de capitais, essa é uma função fundamental no funcionamento da agricultura, o difícil é originar. Então, o agricultor, ele não se preocupa se vai ter crédito, porque vai ter, tá certo? Ele se preocupa se ele é viável, porque se ele for viável, ele é atrativo para o sistema. Eu acho que no dia que o governo disse assim, não tem mais plano de safra, e o agricultor vai ser financiado porque ele é competitivo, vai ser financiado porque os brancos vão brigar por ele, aí você terá completado essa revolução no crédito. E como escolhe? Olha, o problema é como escoar, né? Eu acho que uma verdade insofismável. O setor público não é mais relevante no provimento de infraestrutura no Brasil. Nós chegamos a investir 5,3% do PIB em infraestrutura nos anos 70. Este ano, mal e porcamente, digamos assim, o governo federal investirá 0,9% a 1% do PIB. Quer dizer, o provimento de infraestrutura tem que ser pelo setor privado. Isso implica marcos regulatórios bem definidos, elevado nível de concorrência no sistema, gente competente nas agências regulatórias e nenhum preconceito com o setor privado, inclusive enterrando essa ideia da modicidade tarifária como razão de ser, independente da circunstância, de um programa de expansão da infraestrutura. Existe, primeiro, dinheiro para isso, apetite aqui e lá fora, e muito o que fazer, inclusive na expansão expressiva que vai acontecer no transporte ferroviário, né?
o transporte ferroviário, isso é outra das revoluções que vão acontecer na agricultura. Ele hoje tem um papel modestíssimo, né? O caminhão é o grande transportador de produtos agrícolas brasileiros, né? E nós vamos um dia ter as estradas que a gente merece, né? Eu viajei o ano passado 1.500 milhas de estradas americanas, que é uma coisa impressionante quando você viaja naquelas estradas americanas. Eu digo, se tivesse isso aqui no Brasil, né, a agricultura brasileira seria muito mais competitiva do que ela é hoje. E isso, isso implica, novamente, regras claras, estáveis, né, marcos regulatórios confiáveis, agências reguladoras dirigidas por profissionais competentes, insuscetíveis de exploração política. Tem que acabar esse negócio de indicar diretor de agência reguladora, porque ele é do partido A, do partido D, amigo tal, amigo do qual, né, objeto de barganha política em certas votações no Congresso. Isso pode fazer, já que a gente está falando tanto de revolução aqui, uma nova revolução no Brasil, que é a revolução na área de infraestrutura de transportes. Bom, pessoal, vamos abrir para questões? Alguma... Não? Ali. Boa noite. Inicialmente, eu queria trazer um dado aqui. Primeiro, meu nome é Gustavo, muito prazer estar aqui falando com os senhores, eu sou advogado. Eu trabalho com agro e, a dados de 2016, o Ministério da Agricultura americano tinha o segundo PIB, o segundo orçamento dos ministérios dos Estados Unidos. O primeiro, defesa, longe do segundo, que era da agricultura. Aqui no Brasil, a dados também de 2016, era o 12º ministério. Então, daí a gente já vê que, no mercado que é quase um terço do PIB, tem alguma coisa muito errada aí. Claro, o fim da TJLP é um início, tal, mas ainda a gente precisa de muito mais. Falando especificamente do setor sucrocoeiro, a gente tem um cenário péssimo, hoje terrível, e daqui a 10 anos a gente pode ter extinção de metade das empresas, das grandes empresas do setor. Então, o que a gente pode fazer para o setor sucrocoeiro, que ele já tem um problema que é o preço da gasolina aí. Então, o que a gente tem para fazer para socorrer esse setor? Mais uma questão, a gente tem um tempo limitado aqui, mais uma questão lá em cima. Vocês vão me perdoar, porque logo depois tem o Sérgio para falar também, para a gente dar sequência. Aí, eu tenho uma questão para você aqui. E, de hora e meia, eu sei. Uma hora e meia e não resolve. Por favor. Muito boa noite. Eu sou o João Adrien, da Sociedade Rural Brasileira. Parabenizar o INSPER por esse evento, parabenizar todos os palestrantes que estavam expondo as questões. Eu queria trazer uma pergunta para os palestrantes com relação a alguns desafios que cada vez mais trazem restrições ao nosso modelo de negócio, principalmente com relação a questões ambientais e às questões de tecnologias. Nós sabemos que, por esse modelo exposto aqui no livro, a expansão do agro, principalmente pelo aumento da produtividade, o Brasil tem essa situação que a agropecuária ocupa 1/3 do país, enquanto 64% das florestas são preservadas. Em 2012, nós tivemos um Código Florestal, onde as propriedades rurais têm uma exigência de preservação ambiental, e isso não existe em outros países, aos nossos competidores. E eu queria saber como vocês enxergam esse duplo desafio nosso como país, aumentar a produção e também atender essas demandas ambientais, essas restrições ambientais e as restrições, muitas vezes, tecnológicas, de tecnologias que foram fundamentais para esse aumento de produtividade. Vou deixar essa primeira questão para a Elizabeth, a outra para você, Rodrigo, para o Marcos, e aí a gente chama o Sérgio. Pode ser? Pode ser, doutor Márcio? Então, por favor. Bom, 1h30, pode contar aí que ele concordou. Desafio, se você for resolver o problema. Setor extremamente heterogêneo, tá? As condições financeiras de usinas
a gente vai desde situações muito graves, ainda decorrente da crise que começou lá em 2011, 12, com o congelamento de preço da gasolina, desoneração tributária também da gasolina, o nosso principal substituto. A gente compete com fóssil e não com produtos iguais aos nossos, né? Então, essa crise se estendeu até hoje, as cicatrizes estão aí e tem um grupo realmente de usinas ainda com situação muito complicada. Você tem um outro grupo, mais um outro terço aí, que está conseguindo administrar e organizar as finanças, e você tem um grupo que já está melhor, né? Nós tivemos 2 anos seguidos, 15 e 16, favorável, então isso ajudou a começar a equacionar essa questão financeira, mas nós temos aí oportunidades muito grandes para frente, e ela vem exatamente dessas questões ambientais que o João, que o Adriano colocou, né? Esses compromissos brasileiros junto à COP21, ele tem uma demanda sobre o setor agro. Parte da NDC brasileira, do compromisso brasileiro, está baseado na agricultura, parte em energia. Nessa energia, parte em energia elétrica, parte em combustíveis, né? Então, você tem todos os compromissos brasileiros centrados no desenvolvimento da agricultura brasileira e na sua sustentabilidade. Bom, isso é uma oportunidade para esses setores, na verdade. Tem um custo enorme? Tem, mas tem um mundo de gente. Para quem frequenta a COP21, setor privado sentado pensando formas alternativas de financiamento para que esses investimentos necessários em sustentabilidade aconteçam. Tem que ter inovação também nesse lado. Eu sou uma fã do mercado, mas, nesse caso dos bens ambientais, ele sozinho, só concorrência, pode esquecer, não vai funcionar. Então, tem mesmo toda uma discussão de precificação de carbono ou taxação de carbono, que podem e devem beneficiar esses setores que estão aí no foco das questões ambientais. E eu só vou dar uma pincelada para vocês. Existe um programa sendo desenvolvido pelo governo federal, o setor privado está participando já desde dezembro do ano passado, que tem como objetivo definir regras persistentes, regras estáveis, e deixar claro qual é o papel que esses, no caso, os biocombustíveis, não é um programa para o etanol, é para os biocombustíveis, terão na matriz de combustível para atender, inclusive, a COP21, além, claro, de segurança energética. Esse programa se inspira fortemente no programa americano federal e no programa da Califórnia e em alguns outros programas do mundo. Quer dizer, não estamos inventando a roda, mas adaptando para um programa de redução de emissões e descarbonização da matriz de transporte brasileira, com base na substituição de combustível fóssil por combustível renovável, seja na área elétrica, seja na área de combustíveis do setor de transportes. Só antes de adressar esse ponto, só para contribuir com a colocação do ministro, 80% da produção americana é transportada por ferrovias e hidrovias, né? O Brasil, 80% é rodovias. Então, já dá para ter uma magnitude do desafio ou oportunidade que o Brasil tem, porque, se de fato conseguir avançar em infraestrutura, a redução do custo é significativo. A sociedade rural tem trabalhado nisso porque é muito interessante. O Brasil é o único país no mundo que tem a oportunidade de ser o celeiro sustentável do mundo, né? O Brasil tem 64% do nosso território com florestas e reservas permanentes, Europa, 0,5%. Já acabaram com tudo que tinha lá, né? O rio Mississippi, nos Estados Unidos, que é o grande canal de escoamento dos Estados Unidos, não tem mata de proteção ao rio, né? Aquela reta que é o rio Mississippi, o rio não é assim, né? Eles praticamente transformaram num canal de exportação. Agora, o Brasil pode, sim, ser o celeiro sustentável. Dá para conciliar
altíssima produção com sustentabilidade. Dá para ser altamente produtivo e sustentável. Eu acho que é a grande oportunidade do Brasil, porque isso pode ser uma grande vantagem competitiva de mercado, né, de como se posicionar. E aí passa muito, eu vou pingar essa bola para o Marco, que é como promover a agricultura brasileira fora do Brasil, como abrir mercados para a agricultura brasileira lá fora com esse posicionamento. E quem sabe a gente migre de um plano safra para um plano de 20, 50 anos da agricultura brasileira e como transformar a agricultura nesse papel, né? O Brasil hoje não tem comparativo. Plantio direto, que foi citado pelo ministro, o Brasil é o grande precursor e é o grande plantio direto que se faz aqui, não se faz em nenhum outro lugar no mundo como se faz aqui. Então, acho que a gente tem uma oportunidade agora de posicionar o Brasil como esse celeiro sustentável, e dá para fazer isso, né? Precisa trabalhar conjuntamente para que isso aconteça, e tecnologia, sem dúvida nenhuma, e inovação vai ser o vetor disso. Mas eu vou pingar a bola para o Marcos lá, porque falando em promover a agricultura brasileira lá fora, está contigo. Vai lá, Marcos. Bom, vamos lá. Eu acho que essa pergunta vem muito a calhar, porque fala de política pública, de sustentabilidade, e até relendo o texto que o Fábio e eu fizemos em 2005, a gente apresenta uma agenda de política pública que ele coloca depois lá no livro, em parte, né? Mas eu estava relendo e que o nosso texto era um pouquinho maior, e justamente são exatamente esses pontos que foram ditos. Em 2005 era o tema da sustentabilidade como a nova agenda de política agrícola, né? Porque até então se falava muito de aumento de produtividade, não se falava de como que isso se compatibilizaria com a questão ambiental. E eu acho que os ganhos de produtividade que aconteceram nesses últimos 15 anos foram fundamentais para a preservação, né? Talvez o item mais importante da sustentabilidade é a produtividade da agricultura, que economizou, na verdade, áreas que teriam que ser eventualmente desmatadas no Brasil ou em outros lugares, em função de que se fazer 2 safras por ano, 3 safras, plantio direto, integração lavoura-pecuária. Então, existe um lado de agricultura sustentável tropical que é fantástico. A gente falava também naquele texto sobre instrumentos privados de financiamento, na linha do que o Maílson falou, do que está acontecendo hoje, né? Quer dizer, de uma reforma da política de crédito em direção a instrumentos privados, e veja como que as coisas começaram a andar agora com CRA, com LCA, com novos instrumentos que o mercado desenvolveu nos últimos 10 anos. Falávamos também, e o livro fala disso, da necessidade de PPPs e de infraestrutura, isso acho que é um assunto bem batido. E, finalmente, essa questão das políticas comerciais agressivas, né? Que é uma falta que existe, né? O Brasil, em 2000 a 2002, o Brasil liderava negociações comerciais, e de lá para cá a gente ficou completamente ausente de tudo, né? Nos últimos 15 anos não houve nenhum acordo comercial relevante. Veja que os Estados Unidos negociaram acordos com toda a costa do Pacífico, com a Ásia, com vários países africanos, Oriente Médio. A Europa negociou dezenas de acordos. A Austrália está totalmente coberta por acordos comerciais com seus parceiros agrícolas. O Chile hoje está fazendo um trabalho aqui na Ásia incrível, o Peru, a Colômbia. Eu tive, aliás, essa semana lá com os embaixadores desses países, eles estão extremamente ativos. E o Brasil, infelizmente, fica só observando, né? A gente não tem participado de negociações, de acordos comerciais, e isso é uma pena, porque, por exemplo, hoje o nosso foco tem que estar na Ásia. 50% do que a gente exporta é Ásia, 25% é China. Nós temos um adido agrícola na China, nesse momento nenhum, porque ele não está no posto, né? Os americanos têm 12 adidos agrícolas e 60 pessoas do USDA trabalhando para a agricultura americana. Então, a estrutura brasileira não acompanhou o crescimento do agronegócio, né? Eu acho que um ponto muito importante para ser colocado é o aspecto de política pública. Quer dizer, a política pública lá atrás, lá do crédito rural, era uma política pública que privilegiava certos grupos de produtores que migravam e que precisavam disso para ir para o Centro-Oeste e tal. Depois veio a política pública lá do Lula, que privilegiou reforma agrária, pequena produção, e se desperdiçou recursos, por exemplo, lá na reforma agrária, que a gente sabe que foram imensos, né? E o que ficou faltando, o que é?
é a construção de políticas que gerem bens públicos de verdade, né? E aí o que eu citaria, né? E isso faz parte lá do livro do Fábio. A gente tem que ter um investimento, um novo ciclo de P&D, né? A gente tem que ter infraestrutura, que é bem público da agricultura, talvez o bem público mais importante hoje, que determina a competitividade. Temos que ter uma reforma do sistema sanitário brasileiro, né? No sentido de dar mais robustez a todo o sistema. O sistema não acompanhou o crescimento das exportações, a gente está vendo isso nesses eventos recentes. E temos que retomar acordos comerciais no mundo. Quer dizer, o Brasil ficou completamente ausente dos acordos que aconteceram nos últimos 15 anos, e nesse momento que Estados Unidos e Europa estão em dificuldades de avançar nos seus acordos com Trump e com Brexit, isso é uma oportunidade para que o Brasil, junto até mesmo com a Argentina, nessa nova fase, saia dessa mesmice que é o Mercosul, né? E faça acordos para fora, e no caso do agronegócio, faça acordos com países emergentes, né? Que é isso que mais interessa para a gente hoje, e é aí que está o nosso acesso a mercados, né? Então, eu acho que essa agenda, que é a sustentabilidade, os acordos comerciais, a infraestrutura tal, são, na verdade, bens públicos que têm que ser gerados por um novo conjunto de políticas públicas na linha que o Maílson apontou na sua última fala. Muito bem. Sérgio, você vai usar... Tá. Nós voltamos para os nossos lugares. Muito obrigado a todos. A gente... Pode ficar? Não tem problema? Não. Ele nos permite ficar aqui. Não sei se está ligado aqui. Bom, não queria falar muito, tá, gente? Queria agradecer a presença de todos vocês, os palestrantes, Dr. Maílson, Rodrigo, Beth, Marcos Yankeli, remoto, professor Carlos Melo, pela condução, presença de todos vocês, apoio da Monsanto do evento. Grande prazer a gente continuar esse debate aqui, que a gente sempre quer estimular, e falar para vocês que a gente vai ter um coquetel aqui, onde também tem a oportunidade de compra de livro, né? Pequena palavrinha rápida aqui. Anunciar, o Marcos falou, mas acho que falou muito rápido, né? O INSPER fez uma homenagem, uma sala de estudos para os alunos de doutorado, em homenagem ao Fábio, né? Sala Fábio Haddad, no 9º andar, ainda não está pronta, né? Mas eventualmente a gente vai ter uma inauguração, podemos fazer até eventualmente um novo evento. Foi um debate, que tipo de sala a gente deveria fazer. Tive conversa com o Henrique, americano, onde o próprio Henrique destacou que o Fábio tinha essa característica mais intimista, né? Então, achamos que essa sala dos alunos de doutorado seria assim, muito apropriado, seria um palco para discussão, para geração de conhecimento, né? E o Fábio vai ficar sempre vivo aqui com a gente. O acadêmico, ele tem dois... Vamos dizer assim, o acadêmico não fica rico, né, professor Melo? Né? A professora Beth, né, a grande acadêmica, mas ela está na Única agora, né? Então ela resolveu um pouco esse problema. Né? Mas, assim, o acadêmico não fica rico, mas ele tem dois grandes prazeres. O primeiro, que a professora Beth disse, quer dizer, eu notei com uma grande satisfação, é a quantidade de alunos que você consegue formar e esse capital humano que é gerado no processo, né? Isso aconteceu com o Fábio, espero que aconteça comigo, né? O Melo, certamente. Quer dizer, então você gera esse capital humano. O professor Décio Zilberstein já nos disse que esse livro do Fábio, por exemplo, vai ser usado numa matéria na Exalc, né? Numa disciplina na Exalc. Então, ele vai continuar o processo de geração do conhecimento. O outro grande prazer do acadêmico é o processo de utilização do conhecimento gerado. E, basicamente, uma forma que a gente vê são as citações. A gente acompanha sempre quem está citando, usando nossos trabalhos. Eu espero, eu acredito, tenho total certeza que esse livro e todos os outros trabalhos do Fábio vão ser muito citados, vão gerar, assim, e cada pessoa que cita um trabalho, esse trabalho que citou vai ser lido por 10 outras, e 10 outras, e 10 outras, e o conhecimento se multiplica assim.
Eu tenho até o prazer do meu próprio artigo ser mais citado, ser em coautoria com ele. É um trabalho que a gente escreveu quando a gente era aluno de doutorado, na verdade, né? Então, esse processo vai continuar. Então, ele estará conosco, estará nas pesquisas, estará na geração do conhecimento, nos trabalhos atuais, nos trabalhos que serão gerados, vai estar com todos nós, vai estar com todos os familiares, todos os amigos, todos os colegas na comunidade INSPER. Obrigado a todos. Pessoal, eu quero só terminar com uma coisa muito simples. Vai o homem, fica os amores, ficam os amigos, fica o filho e fica a obra. Uma salva de palmas para o Fábio Jardel.